O pior tipo de pessoa pra mim é aquela pessoa que se faz de vítima, aquela pessoa vitimista que nunca assume a responsabilidade, que em todos os momentos os outros são culpados. E o pior é que eu atraio esse tipo de pessoas. Eu tenho um imã para pessoas vitimistas. Eu vou em um encontro social, aquela pessoa que quer reclamar da vida sempre, sempre dos mesmos problemas, sempre batendo na mesma tecla. Ai, como eu sou coitada. Ai, como eu sou injustiçada pela vida. Ela vem e cola em mim. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. O que é uma pessoa vitimista. O vitimista, ele só quer isso. Ele quer jogar o jogo de aparecer. Ele quer ser o protagonista a todo custo. Por isso que ele chora. É ou não é? Então, o que é que você faz? Se recusa a jogar o jogo. Pessoas descontentes, elas amam um debate. Elas amam uma conversa. Porque elas só querem receber atenção. Não conversa não, gente. Não entra no jogo. Sabe qual é o maior problema da gente? É que a gente acha que a gente vai chegar pro vitimista, pro descontente que tá reclamando. Não faz isso. Não faz, sabe por quê? Uma pessoa que ela escolheu viver não pela razão, ela não aceita que tá errado. É como operar, fazer uma cirurgia numa pessoa que já tá morta. Não vale de nada. Para ela já aceitou que ela tá certa e que todos estão errados. É difícil, é jogar pérola aos porcos. É ou não é? É uma pessoa que ela não é movida pelo racional, ela é movida pelo emocional. Por isso que é difícil você, com a razão, tentar convencer ela. É difícil lidar com pessoas extremamente emocionais. E parece que aquela pessoa é tão coitadinha. Nossa, que pessoa inocente, que pessoa pura. Coitado, coitada, só se deu mal na vida. O que será que aconteceu com essa pessoa para ela estar passando por isso? Não pegue um coitado de estimação para cuidar. Sabe aquela pessoa que parece que o mundo sempre esteve contra ela, que nunca se deu bem na vida, que parece que tem a má sorte do caramba e todas as pessoas sempre fizeram mal para ela? Cuidado, você pode fazer de tudo por essa pessoa e no final virar a pessoa que foi a mais horrível para ela porque você pegou um coitado de estimação para cuidar. Cuidado com a pessoa que se faz de vítima para todo mundo, como se ela tivesse sido vítima da vida, das consequências, e nada nunca deu errado para ela. E a culpa sempre foi de todo mundo e nunca foi dele, porque ele sempre foi aquela pessoa maravilhosa para todos e sempre recebeu ingratidão. Será? Nunca ajude um ferrado sem antes saber por que ele está ferrado. Porque ele pode estar ferrado de tanto ferrar a vida dos outros. E o próximo que ele vai ferrar vai ser a sua vida. Então, cuidado quando você vê uma pessoa que sempre se acha injustiçada pelo mundo, que foi maltratada pelo mundo, porque no final, meu amor, a pessoa que vai fazer de tudo por ela, que seria você, vai virar a pessoa que foi a pior do mundo para ela. Cuidado para você não estar pegando um coitado de estimação para cuidar. Nossa, isso resume muito, muito a existência de pessoas que já passaram na minha vida. Hoje em dia eu não tenho mais tanta paciência para isso. Tem pessoas que sempre quando eu vou em encontros sociais, elas colam em mim e contam a mesma história triste sempre. Mas hoje em dia eu já corto logo no início, porque eu vi que isso daí é um ciclo vicioso da própria pessoa que ela não vai chegar a lugar nenhum. Só que as pessoas vitimistas, elas não trazem mal somente para a vida delas, elas trazem mal e desgraça também para todas aquelas pessoas que a acolheram. Todo vitimista vai te dar dor de cabeça e prejuízo. Sabe o que eu observei nesses vários anos montando negócio? É que toda pessoa que é vitimista, ele é um extremamente manipulador. E ele usa o problema que ele tem para imputar em você e quer que você resolva o problema dele. Então, avaliando isso, eu digo para você com toda a franqueza do mundo, não ande perto de pessoas vitimistas, não faça negócio com pessoas vitimistas, não tenha amigos vitimistas, porque eles usam todas as dores dele para manipular você e colocar você numa prisão. Sabe aquelas pessoas extremamente narcisistas? Geralmente a pessoa mais narcisista, ela é o vitimista. Chega num ponto que ele pega os problemas dele e coloca como se os problemas dele fossem por conta de você, ele que arrumou o BO dele e a culpa se torna sua. E você sabe o que acontece quando ele descobre que você começou a entender que ele está te manipulando? Ele começa a ficar bravo. Não dê oportunidade para pessoas vitimistas. Quando você observar que a pessoa está se fazendo de vítima em alguma coisa, sai fora, sai fora. Toda pessoa que é próspera, que cresce, que tem resultado, não é vitimista.
É um padrão. Eu comecei a andar com pessoas de alto nível, mas do nível que eu nunca imaginei, e eu observei um padrão. Todos eles, ninguém se faz de vítima. Eu vou fazer, eu vou desenrolar, vai acontecer. Você não vê ninguém se vitimizando. Até quando tá no pior do pior, o cara não se vitimiza. Inclusive, você nunca vai ver o empresário de alto nível pedindo nada para ninguém. O cara vai correr atrás do dele. Então, começa a entender que as pessoas dão um sinal. E um vitimista hoje é o cara que vai te dar dor de cabeça e prejuízo amanhã. Todo vitimista que cruzou no meu caminho, rapaz, ele fez uma bagunça. Então, essas pessoas hoje, elas não têm autoridade e elas não entram na minha empresa, elas não entram na minha vida e não entram em lugar nenhum que eu tô. Se eu tiver aqui, tiver um vitimista aqui, eu vou desviar a rota. E você que está me acompanhando, se você quer prosperar, você tem que fazer a mesma coisa. Pessoas vitimistas não deve. Tome muito cuidado. O perfil do vitimista é o perfil manipulador, é o perfil que o problema dele, ele imputa em você, e aí, se você der mole, você acaba pensando que você que tá errado. O vitimista é tão doido que ele faz isso. Ele faz a pessoa certa achar que ela tá errada, do nível que o cara tá se fazendo de vítima. Quem nunca teve convívio com uma pessoa dessa, que estava errada, foi te cobrar, aí quando você falou não, ou você fez alguma indagação, a pessoa achou ruim com você e o jogo virou totalmente contra você. E quando o vitimista, ele não consegue o que ele quer de você, quando ele vê que você não entra mais no jogo dele, no jogo emocional que ele cria, ele começa a falar mal de você. Isso daí acontece muito no serviço, por exemplo. Você sempre vai ouvir história triste de coleguinha. Quando você não cair mais nesse tipo de manipulação que a pessoa faz, aí ela começa a fazer a tua casinha dentro do seu serviço. Ela começa a falar mal de você no cafezinho, pelos corredores, para os colegas, no WhatsApp, em grupinhos. E isso daí vira uma bola de neve. E eu só tenho um conselho para te dar. Seja forte, porque não é mole lidar com um vitimista raivoso, não. Parece que está falando da minha esposa. Eita, sofrimento, meu Deus! Eu jamais casaria com um vitimista. Aquela pessoa coitadinha, aquela pessoa que se faz de boba, aquela pessoa muito boa. Eu tive um funcionário vitimista, a pior coisa que tem, Deus me livre. Minha ex-nora, fugir. Gente, passou um filme na minha cabeça, já vivi isso. E só vendo esse vídeo me caiu a ficha. Eita, meu marido, minha sogra, se a coisa pega pro lado deles, meu pai, eles começam a se vitimizar. Detesto. Tinha uma colega extremamente vitimista, começou a trabalhar comigo. Meu Deus, me arrependi demais. É muito cansativo. Minha cunhada e o resto da família do meu marido, cansativo. Dessa vez me afastei. São pessoas que tiram o pior dos outros, acabam transformando a gente em vilão e eles, os pobres coitados que só queriam fazer uma brincadeira, sempre de mau gosto. Meu ex-namorado era assim, se vitimizava a todo momento e eu era sempre a errada, por isso dei um adeus pra ele. Não resolvem, criam um novo cenário onde dizem não saber o que aconteceu e novos amigos, plateia, apoiam. Sabe aquela pessoa que cria confusão e depois se faz de vítima? Ela planta o problema, aí a bagunça explode e lá tá ela, esperando compaixão. Como se o desastre fosse obra do acaso e não dela mesma. Eu não sei você, eu tenho imã. Aí entra a parte mais irritante. Não importa quantas vezes você aponte o que tá errado, ela não vai enxergar. Porque é mais fácil, né? A pessoa se proteger nessa bolha de eu sou vítima do que assumir suas responsabilidades. A vítima que ela criou serve de escudo para ela não ter que lidar com o espelho. E sabe o que é mais trágico? Muita gente compra esse drama, acredita, se envolve. Eu nem parcelo, eu compro à vista. Aí quando as coisas desmoronam, adivinha quem leva a culpa? Quem tava por perto, sim. Porque se você tá por perto, você vai ser um dos primeiros a ser responsabilizado. 2, você vai ter que lidar com uma carga emocional que nem é sua. E 3, vai ser cobrado por uma mudança que também não é sua obrigação. Tudo bom? A conclusão que se chega é uma verdade difícil. Gente assim não muda. Não porque não pode, mas porque não quer. Mudar significaria abrir mão desse papel de vítima do destino e isso aí daria muito trabalho. Aí elas preferem que tudo continue quebrado, porque assim não teriam que consertar nada. E tem uma lógica nisso. É uma lógica preguiçosa? Sim, conveniente, com certeza, mas tem lógica. Então, no fim das contas, a única escolha possível é a sua. Ficar por perto e ser sugado junto com essa pessoa, ou se afastar e deixar que dessa vez ela resolva sozinha as próprias confusões. Tem uma frase que eu ouvi em algum lugar, não sei onde.
Sempre quando você faz uma boa ação, aquilo nunca fica sem reação. E na verdade é o que aquela moça falou. Nunca ajude um fudido sem antes saber o porquê que ele tá fudido. Porque muitas das vezes ele mesmo que criou essa situação. Mas e daí? O que você faz com uma pessoa vitimista que você não consegue sair fora dela? Vocês me perguntaram o que fazer com um amigo vitimista, aquela pessoa que é vitimista. Gente, vocês me fazem perguntas idiotas às vezes, né? Primeiro que eu nunca teria amigo vitimista, porque o vitimista é o rato de bueiro que se afunda dentro da sua própria bosta cada vez mais e tenta te levar junto. Se ele não tentar te levar junto, ele vai fazer parecer com que você seja o culpado dele estar dentro da bosta. Ele nunca vai acreditar que o problema do fracasso dele é ele mesmo. O que eu faria com um amigo vitimista? Primeiro, eu fugiria dele. Eu não cortaria laço. Se eu visse que um dos meus amigos é vitimista, eu cortaria laço. Só que antes de ir embora da vida dele, eu daria motivos. Eu daria motivos pra ele ser vítima de verdade. Porque se eu for embora da vida dele, ele já vai inventar coisas sobre mim. Ele vai fazer parecer com que ele seja vítima da situação, que eu que tratei mal, que eu não sei o que, eu que deixei, eu que abandonei. Então, assim, vamos lá. Se for pra falar mal, vai falar mal com motivos. Porque eu vou dar motivo pra ser vítima de verdade, entendeu? Aí vai ter um motivo pra sair pela rua chorando, falando que eu sou tudo de ruim. E como que essas pessoas escolhem as vítimas dela, mesmo que aleatoriamente, né? Num grupinho. Gente, você tem um riso fácil, você tem um bom humor, você é uma pessoa aberta a conhecer novas pessoas, você é sociável, você é bondoso, você é uma pessoa de coração grande, generosa, você é o alvo. Por isso que muitas vezes eu tive patrões bem carrancudos que eram bem sérios para não dar abertura para outras pessoas virem pedir alguma coisa, virem tentar manipular alguma coisa. Esses dias eu tava vendo uns vídeos de patrão e empregado fazendo um tiro daqui, tiro dali, e aí isso daí me lembrou muito a época que eu trabalhava no CLT. E não só patrões, como outras pessoas também. Tem gente que não gosta de socializar porque sabe que tem de tudo hoje em dia na sociedade. Tem gente narcisista, tem gente vitimista, tem gente que se ofende com muito pouco com o que você fala. Por exemplo, se vem algum parente contando uma história triste pra você e aí te pede um dinheirão emprestado e você fala, olha, agora eu não posso. Aquele parente vira a cara pra você que nem vai lembrar teu nome, você é descartado pra ele. Isso daí é uma pessoa que, na verdade, se você emprestasse, ia se vitimizar e não ia te pagar. Então, feche-se um pouco mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta, mas hoje em dia eu tento me fechar. Ter mais postura com o cliente, ter mais postura com o funcionário, ter mais postura com outras pessoas, porque a gente tem que se respeitar antes de respeitar os outros. Você tem que se respeitar. Você tem que dizer não para dizer sim para você. E como eu absorvo muita carga emocional das pessoas que estão em volta, por exemplo, se eu sei que tem alguém em volta de mim passando por dificuldade financeira, eu absorvo aquilo. Se eu sei que tem pessoas se dando mal em algum curso, alguma coisa que não consegue resolver, algum acidente de trânsito, eu fico mal também. E isso daí me corrompe. Eu sou uma pessoa que eu gosto de harmonia, eu gosto de ver todo mundo bem à minha volta e aí eu fico bem também. Só que isso é uma criptonita pra mim, porque a maioria das pessoas que estão à minha volta, ou no ambiente de trabalho, ou o cliente que acabou de sofrer um acidente, ou acabou acontecendo alguma coisa na vida deles. Eu tenho muitos clientes, então muitos deles são próximos a mim. Então eu acabo absorvendo muita coisa. Eu tento bloquear, mas é muito difícil bloquear até chegar em mim, no meu coração. Eu sou uma pessoa super lógica. Eu não gosto de levar o meu problema para os outros, mas eu absorvo o problema das outras pessoas para mim, e isso daí é muito complicado. E a reflexão final que eu deixo é que a postura do vitimista pode ser até uma proteção emocional para ele, mas ele mesmo está cavando a própria cova. Ele nunca vai poder se ajudar. Ele vai limitar o crescimento saudável dessa vida humana e os seus relacionamentos saudáveis. Quando você se coloca no papel de vítima sempre, você perde a oportunidade de aprender com seus erros. Encarar a realidade com coragem, encarar suas falhas, isso daí te leva ao amadurecimento. E se você é um imã assim como eu pra gente desse tipo, diga todos os dias pra você mesmo: eu não vou carregar culpas que não são minhas. Cada um é responsável por aquilo que escolhe alimentar, o problema ou a solução.
é você não se vitimizar. Primeira coisa. Isso. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso é uma frase de Marco Aurélio, imperador romano, grande filósofo estoico. Né? Então nada acontece com a Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Ou seja, eu vim ao mundo para poder crescer como ser humano. Para isso eu precisava passar por alguma situação desse tipo, para corrigir uma aresta pontiaguda que eu tinha. Eu precisava de uma situação desse tipo. Se não fosse através dessa pessoa, seria através de outra, mas eu teria que passar por aí, porque eu precisava dessa experiência para crescer. Então eu despersonalizo a situação. Perfeito. Não é porque fulano me fez alguma coisa, é porque eu precisava passar por aí, para crescer. Então já vinha ao mundo como se fosse com um cartão cifrado, atraindo as experiências que eu necessitava para crescer. Se não fosse por uma pessoa, por uma circunstância, seria por outro equivalente. Mas necessariamente eu passaria por aí, porque eu tinha essa necessidade de experiência. Assim você despersonaliza os problemas, não existe alguém me perseguindo, alguém contra mim, não, isso é simplesmente a mecânica da vida. Ela me dá aquilo que vai me fazer crescer, e eu passaria por aí de qualquer forma. Então você aceitar as experiências como tendo sido atraídas pela tua necessidade de crescimento também ajuda bastante. E depois aprender com a experiência, como eu falei, ver o que ela... Sim, porque aprender. Tem gente que está preso num ciclo de cometer os mesmos erros durante a vida, né? Constantemente. Várias vezes. Os mesmos tipos de relacionamentos terminam da mesma forma, ou a escolha do mesmo tipo de trabalho que vai ter o mesmo problema. Eu vejo que pessoas repetem, parece que não aprendem com o que aconteceu na vida, né? É como se eu quisesse falar com você e ficasse te mandando cartas em envelopes diferentes. A mesma carta, no envelope quadradinho, você rasga e joga fora. No envelope comprido, amarelo, você rasga e joga fora. Enquanto você não abrir essa carta, eu não vou parar de te escrever. Os envelopes são diferentes, ou seja, as circunstâncias parecem diferentes, mas é a mesma mensagem que a vida está tentando te mandar. E você, enquanto não abrir esse envelope, não vai poder escapar disso. Vai ficar pela vida fora, tendo acontecimentos repetitivos. E o que é engraçado é que todo mundo vê, menos a própria pessoa.